A multidão, o clamor coletivo da humanidade por Deus. Por L. H. Góes. E aconteceu que, apertando a multidão para ouvir a palavra de Deus, estava ele junto ao lago de Genesaré. E viu estar 2 barcos junto à praia do lago. E os pescadores, havendo descido deles, estavam lavando as redes. E entrando num dos barcos, que era o de Simão, pediu-lhe que o afastasse um pouco da terra, e assentando-se, ensinava do barco a multidão. Lucas, capítulo 5, versículos do 1 ao 3. Lucas, como historiador meticuloso e discípulo comprometido, registra esse episódio com detalhes preciosos. Ele testemunha algo singular. Uma multidão que aperta Jesus, não por causa de milagres, mas para ouvir a palavra de Deus. É um retrato poderoso de um povo faminto pela verdade, pela revelação que liberta. A palavra multidão, no sentido comum, refere-se à parte mais numerosa de um povo. No entanto, nas Escrituras, ela assume um significado simbólico e espiritual. Representa a humanidade em busca de redenção, cura, sentido e reconexão com o Criador. A multidão e a fome pela palavra. Jesus era cercado por multidões, mas em Lucas 5, o texto destaca algo específico. Eles o apertavam para ouvir a palavra. Esse desejo por escutar as palavras que procedem da boca de Deus revela um clamor espiritual coletivo. A multidão reconhecia em Jesus mais do que um milagreiro. Viam nele um mestre com palavras de vida eterna, conforme João, capítulo 6, versículo 68. Nem só de pão viverá o homem, mas de toda a palavra que sai da boca de Deus. Mateus, capítulo 4, versículo 4. Cristo não apenas falava a palavra, ele era a palavra, o Logos de Deus encarnado. João, capítulo 1, versículo 14. Ao ensiná-los desde o barco, Jesus doutrinava os corações com os pensamentos divinos, estabelecendo a racionalidade de Deus sobre a lógica humana. A multidão, o evangelho do reino e a cura integral. E percorria Jesus toda a Galileia, ensinando nas suas sinagogas e pregando o evangelho do reino e curando todas as enfermidades e moléstias entre o povo. Mateus, capítulo 4, versículo 23. O ensino de Jesus não era meramente teórico. Ele era acompanhado de sinais que ratificavam a veracidade do reino. Ele pregava a conversão, metanoia, operava curas físicas e libertava os oprimidos do diabo. A multidão era impactada em sua totalidade, espírito, alma e corpo. Aquele, porém, que atenta bem para a lei perfeita da liberdade, este será bem-aventurado no seu feito. Tiago, capítulo 1, versículo 25. A prosperidade pregada por Cristo não era reducionista ou apenas material. Era uma prosperidade plena, emocional, espiritual, familiar e física. A multidão, como campo de milagres. E grande multidão o seguia, porque via os sinais que operava sobre os enfermos. João, capítulo 6, versículo 2. A fama de Jesus se espalhava não por marketing humano, mas por testemunhos vivos de transformação. Era o cego que via, o coxo que saltava, o oprimido que era liberto, e a multidão respondia. A cura era uma demonstração visível da compaixão divina. Jesus é Jeová Rafá, o Deus que cura. Êxodo capítulo 15, versículo 26. Jesus Cristo é o mesmo ontem, e hoje, e eternamente. Hebreus, capítulo 13, versículo 8. Ele ainda cura.
ainda liberta, ainda ensina. Ele continua sendo o ungido do Pai, enviado para desfazer as obras do diabo. 1 João, capítulo 3, versículo 8. A multidão e o clamor por redenção. A presença da multidão revelava o tamanho da miséria humana diante do pecado, da dor e da enfermidade. Mas também revelava a misericórdia do Pai, que enviou seu Filho não para condenar, mas para salvar o mundo. João capítulo 3, versículo 17. O Espírito do Senhor é sobre mim, para curar os quebrantados do coração, a pôr em liberdade os oprimidos. Lucas capítulo 4, versículos 18 e 19. A multidão era o campo onde a unção de Jesus se manifestava. Era ali que o ensino se tornava cura, a palavra se tornava libertação e a presença do reino se tornava realidade visível. A fé que surge na multidão. De sorte que a fé é pelo ouvir, e o ouvir pela palavra de Deus. Romanos capítulo 10, versículo 17. A palavra semeada nos corações da multidão produzia fé, e essa fé gerava obediência, que por sua vez se tornava o ambiente ideal para o milagre. O temor do Senhor é o princípio da sabedoria. Provérbios, capítulo 9, versículo 9, parte A. Obedecer é temer. Temer é reconhecer a soberania de Deus sobre todas as áreas da vida. A multidão, quando ensinada e transformada, torna-se um exército de discípulos, e não apenas de espectadores. Ele continua a curar a multidão. Imagine as cenas. Um paralítico levantando de sua maca, um jovem com distúrbios mentais sendo restaurado, uma mulher com dores crônicas sendo renovada diante de todos. Era isso que acontecia, e ainda acontece. Jesus continua curando ainda hoje os que creem. Na multidão, nem todos estavam salvos. Nem toda a multidão que seguia Jesus estava disposta a obedecer. Algumas multidões o seguiam por curiosidade, outras por interesse, e muitas o abandonaram quando confrontadas com a cruz. Desde então, muitos dos seus discípulos tornaram para trás e já não andavam com ele. João, capítulo 6, versículo 66. A multidão pode se encantar com os milagres, mas só os discípulos permanecem quando a palavra exige renúncia. É possível estar perto de Jesus, mas não ser transformado por ele. O entusiasmo da multidão não é prova de conversão. A obediência, sim. A multidão na perspectiva escatológica. A Bíblia encerra sua visão da multidão de maneira gloriosa, não mais como um grupo disperso e confuso, mas como um povo redimido diante do trono. Depois destas coisas olhei, e eis aqui uma multidão, diante do trono e perante o Cordeiro. Apocalipse, capítulo 7, versículo 9. Essa multidão não está mais em busca de cura, mas em adoração. Vestidos de branco, com palmas nas mãos, foram lavados no sangue do Cordeiro. O clamor da multidão na terra se torna adoração eterna no céu. A multidão como campo missionário. Jesus olhava para a multidão e via mais do que números, via almas. E diante disso, lançou um clamor missionário. A seara é realmente grande, mas poucos os ceifeiros. Mateus, capítulo 9, versículo 37. A multidão continua presente hoje, nas cidades, nas ruas, nos hospitais, nas redes sociais. A compaixão de Cristo nos impulsiona a sermos enviados.
Cada discípulo é um ceifeiro em meio à multidão. A multidão de hoje clama pela mesma verdade. As multidões de hoje não estão ao redor do lago de Genezaré, mas estão nos presídios, nas universidades, nos bairros violentos, nas salas de hospitais, nas igrejas cansadas. Ainda clamam por verdade, cura e libertação. E ouvindo que era Jesus de Nazaré, começou a clamar. Marcos capítulo 10, versículo 47. A multidão de hoje ainda clama, e Jesus ainda responde, mas agora ele responde através do seu corpo, a igreja. Da multidão para o coração do Pai. Jesus não se impressionava com o número, ele procurava fé, procurava filhos. A multidão é ponto de partida, mas o destino é a filiação. Porque não recebestes o espírito de escravidão, para outra vez estardes em temor, mas recebestes o espírito de adoção de filhos. Romanos capítulo 8, versículo 15. O objetivo do Evangelho não é apenas atrair multidões, mas formar filhos. A multidão é o eco do Éden perdido. A adoção é o som do céu restaurado. Um chamado: saia da multidão e torne-se discípulo. Jesus nunca buscou popularidade. Sempre chamou as pessoas da multidão para a intimidade. Se alguém quiser vir após mim, negue-se a si mesmo, tome a sua cruz e siga-me. Lucas capítulo 9, versículo 23. A salvação não está em seguir a multidão, mas em seguir a Cristo. A cruz não é popular, mas é o único caminho de redenção. Jesus não quer apenas ser aclamado, ele quer ser obedecido. A multidão está dentro de nós. A Bíblia mostra multidões em movimento, sedentas por pão, cura, direção e salvação. Mas, ao olhar mais de perto, percebemos que a multidão não está apenas do lado de fora. Ela também representa os clamores que habitam dentro de nós. Dentro de cada pessoa, existe uma multidão de vozes, memórias, feridas, desejos e inseguranças. A confusão e busca, fé e dúvida, sede e fome por Deus. Enganoso é o coração, mais do que todas as coisas, e perverso. Quem o conhecerá? Jeremias capítulo 17, versículo 9. A multidão externa é o espelho da multidão interna. A alma também se aglomera. O coração também aperta Jesus. O espírito também clama por alimento eterno. Essa multidão interior precisa encontrar o Cristo que ensina do barco, o Mestre que senta para doutrinar, o Salvador que acalma a tempestade dentro de nós. É no lugar do ensino e da rendição que a alma se organiza, que os clamores silenciosos são ouvidos e a paz é restaurada. Porém, ouvindo a multidão estas coisas, ficou maravilhada da sua doutrina. Mateus capítulo 7, versículo 28. Quando a doutrina do reino invade a alma, a multidão interior se silencia diante da voz do rei. E onde antes havia ruído, nasce adoração. Do meio da multidão ao abraço do Pai. A multidão segue, grita, aperta, ouve, observa. Mas nem todos que estavam lá foram transformados. Muitos vieram apenas por curiosidade, outros buscavam apenas o milagre. Alguns saíram com os olhos curados, mas com o coração ainda cego. A verdade é que Jesus nunca se impressionou com aglomerações. Ele procurava fé no meio da massa e um coração rendido no meio do barulho. No meio da multidão, ele viu Zaqueu. No meio da multidão, sentiu a mulher do fluxo de sangue tocar-lhe com fé. No meio da multidão,
parou por Bartimeu, que gritou mais alto do que os religiosos. E no meio da multidão, ele ainda hoje te vê. Porque a multidão é só o pano de fundo. O foco de Jesus sempre foi e sempre será o indivíduo. O coração que se quebranta. O filho que quer voltar. A alma que clama por vida. Você pode estar no meio da multidão, mas não nasceu para permanecer nela. Você nasceu para o abraço do Pai, para a mesa da casa, para o altar da comunhão. A multidão é o começo do caminho, não o destino final. O destino é o Pai. Hoje, Ele ainda ensina do barco, ainda cura à beira do caminho, ainda se compadece, ainda convida, ainda chama. Vinde a mim todos os que estáis cansados e oprimidos, e eu vos aliviarei. Mateus, capítulo 11, versículo 28. Que você não seja apenas mais um no meio da multidão, mas seja aquele que responde ao chamado, larga tudo e o segue. Pois no final não serão multidões diante do trono. Serão filhos de todas as tribos, línguas e nações, lavados no sangue do Cordeiro. Inscreva-se em nosso canal no YouTube, https://www.youtube.com/Luiz Arley Góes 821.